Olá, amigos da TV Mascate, sejam bem-vindos a mais um novo look. Muito bom ter a sua companhia aqui com a gente em mais um programa. Ele que leva programa sobre beleza, sobre moda. Hoje está muito bom o nosso programa porque nós vamos falar sobre o poder do sorriso. Você aí gosta de sorrir? E quando o sorriso é lindo, né? Eu acho que encanta todo mundo. E olha, hoje o nosso convidado é o Dr. Luiz Magalhães, está aqui do meu lado, cirurgião, dentista e também clínico geral da Clínica Sorriso Encantado. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, muito boa tarde. Obrigado, Alan, pelo convite, pela participação e vamos aí. Maravilha! Hoje nós vamos tirar dúvidas a respeito do bem-estar, da saúde bucal. E você aí já vai logo comentando, tirando as suas dúvidas, que é muito importante o seu comentário, você compartilhar, já fica com a gente aqui no Novo Look. Então, doutor Luiz, explica pra gente como é que os principais cuidados no dia a dia, como é que a gente pode cuidar dos nossos dentes, quantas vezes nós precisamos escovar diariamente. Explique detalhes. Sim, num primeiro momento parece, né, que cuidar da saúde bucal pode ser uma coisa complexa, pode ser uma coisa muito difícil, mas na verdade é uma regra muito simples, não tem impedimento do que você pode comer, não tem problema nenhum em comer doce, comer coisas cítricas, não tem problema nenhum. Eu acho que a grande questão é de fato você se comprometer em sempre escovar os dentes ali após as refeições, não negligenciar o uso do fio dental, que para muitos a gente sabe que é uma coisa um pouquinho difícil de se usar, mas faz total diferença na saúde bucal, sem esquecer do enxaguante bucal também. Com certeza. Assim, diariamente, quando você logo que acorda, já escova os seus dentes, a primeira coisa que tem que se fazer é passar realmente o fio dental ou começa logo escovando os dentes? Tem gente que tem dúvida, né? Sim, com certeza. É até um pouco contraditório, porque alguns profissionais indicam que você passe fio dental antes do que propriamente começar a escovação, mas eu acredito que o mais inteligente, né, o que faz mais sentido é de fato você escovar os dentes ali, fazer o uso do fio dental direitinho e fazer o uso do enxaguante bucal, né? Na verdade, é o combo dos três ali que vai garantir de fato a limpeza, a saúde, tudo certinho. Que maravilha. E agora vamos falar de clareamento. Como muita gente gosta assim de ficar com aquele sorrisão branco, bonito, né? Que até pensa que está passando aí como é que se diz? Uma tinta branca, mas não, é um clareamento. Doutor, conta pra gente como funciona uma sessão de clareamento. Certo. A sessão de clareamento, assim, é um procedimento bem interessante porque ele consegue, através de alguns ácidos, né, aqueles famosos géis que a gente usa, clareamento a laser na clínica, a gente faz ali uma proteção na gengiva do paciente, a gente coloca ali o gel para agir e ele passa ali um tempo agindo através ali do laser também, tudo direitinho. E aí é esse gel que é capaz de clarear exatamente os dentes. Ele tem um tempo de ação, ele consegue desamarelar e começar a abrir aquela cor natural, né, do sorriso que é tão bonita de cada um. Sim. E assim, por que eles ficam tão sensíveis? Ele mexe alguma coisa com esmalte? Porque uma vez eu fiz clareamento e ficou muito sensível na primeira sessão. Assim, logo na primeira já bateu o vento, já doía. Isso na verdade é muito subjetivo, isso muda de paciente para paciente, na verdade. Sim. Há alguns pacientes que têm assim, realmente uma sensibilidade dentária um pouco maior pela questão mesmo do nervo do dente e tudo, mas na verdade essa sensibilidade acontece porque esse gel, ele age como um gel realmente de limpeza, assim, a partir do momento que ele é colocado, né, na superfície dos dentes, o dente ele é como uma esponja, ele começa a absorver esse gel e aí ele começa a entrar nos túbulos dentinários. O que é isso, doutor? São nada mais, né, do que o nome já sugere, são microtúbulos que o gel ele entra, limpa tudo e clareia o dente
de dentro para fora. E aí fica com aquele aspecto mais esbranquiçado, desamarelado. E aí é isso que às vezes quando baixa aquele ventinho, né, geladinho, às vezes tem aquela sensibilidade. É por conta desses túbulos que estão abertos, mas não é bicho de sete cabeças. É algo super normal, super natural. E nada aí do que, né, usando um dessensibilizante ou até mesmo passar dos dias não resolve o problema. Assim, não é um procedimento doloroso, é tipo super normal, realmente. E também varia de paciente para paciente a questão das sessões, por exemplo. Eu faço uma aqui, já dá para ver como é que está a cor, já está um pouquinho branco. Mas aí precisa fazer uma segunda sessão, ou até mesmo uma terceira. Como é que funciona? Varia de paciente para paciente? Sim, também. Na verdade, tudo depende do seu histórico, né? Porque tem muitos fatores que giram em torno disso, como, por exemplo, se o paciente ele é tabagista, né? Se ele é fumante. Então, tem vários aspectos, assim como esse que eu exemplifiquei, que interferem nisso. Mas, normalmente, ali um pacote ali com 1, 2, até 3 sessões também você pode fazer, sempre com o tempo de pausa, dependendo do resultado que você queira, você pode estar fazendo. Você pode garantir aí umas 3, 4 sessões no ano, sem problema, até chegar no seu ponto do sorriso ideal. Olha, maravilha! E uma dúvida muito comum são aquelas pastas branqueadoras. Como é que realmente são eficazes? No caso, clareia mesmo, é mito? Fala aí pra galera. Então, eu não costumo recomendar muito esse tipo de pasta, porque normalmente eles têm aquelas pequenas pedrinhas, né, que a gente sente assim, que é um pouco áspero, e é isso que, na verdade, desgasta o esmalte do dente. Então, o efeito que a gente tem, normalmente, com essas pastas clareadoras, que são vendidas assim comercialmente, mais popularmente, na verdade, ele não clareia o dente de dentro para fora. O que ele faz, na verdade, é dar uma desgastada ali na camada mais externa do dente, e isso dá uma impressão que o dente está mais claro. Sim, mas aí olha só. é só um desgaste mesmo. No caso, Nossa, que coisa. não é tão interessante assim. De fato, é mais indicado o clareamento mesmo. O doutor, agora uma questão. Eu sou chocolatra, apaixonado, gosto de refrigerante, tomo meu cafezinho à tarde. Faz mal realmente para os dentes? Não, sem problema algum. Na verdade, é mito toda essa história de que se você tomar bebidas cítricas ou se você tomar muito café, acaba deixando o dente mais sensível. Só que não, isso não acontece realmente. Olha que coisa. Você pode comer seu chocolate à vontade. O quê, meu bem? Vou comer, vai acabar, né, Hildo? O que tu acha, Hildo? Nosso cinegrafista aqui adora, né, chocolate também. E olha, muito associado aos doces são também as cáries, né? Gostaria de saber o que a gente pode fazer para evitar ter cárie nos dentes. Certo. Eu vou tentar exemplificar assim de um jeito um pouco mais simples para facilitar o entendimento. Que o que acontece é que realmente na hora da nossa alimentação, a gente acaba ali desequilibrando o pH da nossa cavidade oral, né? Então, assim, sempre após as refeições, o ideal é que você espere um tempinho para poder equilibrar de novo o pH da boca, para poder você vir e escovar os dentes. Isso está mais ligado em relação à proteção do dente mesmo, que ele é por conta da saliva e tudo. Mas, enfim, o fato é que você sempre deve escovar os dentes após as refeições. Não talvez imediatamente. Dá um tempinho e aí você escova sem problemas. Olha, que interessante, hein, gente? E os antissépticos bucais, eles realmente fazem a diferença? Eles podem substituir uma escovação? Não. A escovação, com certeza, o maior benefício da escovação é justamente ali através da escova de dente, né? Ter ali aquele movimento ali, aquela fricção com os dentes, e aí, no caso, é a escova que é responsável por conseguir chegar em todos os cantinhos dos dentes, conseguir limpar tudo direitinho. Então, uma coisa não anula a outra. Como eu bati muito na tecla, o ideal é que você fique associando sempre o uso de escova de dentes com fio dental e o enxaguante bucal. Uma coisa está sempre complementando a outra, mas não anulando uma outra. Maravilha! E olha, você está vendo aí na sua tela o fio dental. O fio dental, ele tira realmente
o excesso, né? Por exemplo, Sim. você acabou de participar de um churrascão, aí comeu aquela carne saborosa e ficou no teu dente. Ele ajuda mesmo, de fato, né, a tirar? Com certeza, porque tem aqueles cantinhos que todo mundo tem, que você não consegue tirar ali de forma alguma, e quem acaba te ajudando realmente é o fio dental. Isso realmente. Inclusive, existe um tabu muito grande em relação ao uso de palito de dente, porque assim, muito foi pregonizado, né, durante todos esses anos, que seria muito normal usar de fato o palito de dente para tirar ali o resto dos alimentos e tudo. Só que na verdade isso acaba prejudicando a gengiva, pode causar inflamações, ali você ficar cutucando. Então, o recomendado não é você fazer uso nunca de palito de dente. E sim ali o fio dental, que ele consegue abraçar bem o dente, ele consegue ele chegar nos lugares onde ninguém chega, e é isso. É muito melhor. Interessante, hein? Porque o palito foi feito realmente para pegar na comida e tal, né? No aperitivo. Inicialmente, de fato, ele foi pensado, né, realmente para palitar os dentes. Só que aí, depois de tantos estudos mostrando problemas gengivais, a gente acabou realmente adotando com força o uso do fio dental. E aí a gente pode deixar aí para o nosso petisco do final de semana, o palito, aquela azeitona, cervejinha, e tá tudo certo. Coisa boa, hein? É verdade, doutor, que é necessário você escovar os dentes meia hora depois das refeições? É o mais indicado? Sim, é o indicado. Pela primeira questão que eu havia falado em relação ao equilíbrio do pH. A nossa saliva, ela tem um pH que, na nossa cavidade bucal, ela fica equilibrando ali, ele impede que a cárie comece a se proliferar. Então, assim que você termina de comer, a boca ela está completamente desequilibrada em relação ao pH. E aí, depois desses 30 minutos, o nosso corpo ele consegue reagir, consegue equilibrar tudo, e aí sim você consegue fazer escovação normalmente. Olha só, tá vendo aí? Tá tirando as dúvidas também? Comenta, gente! Você pode participar no programa Novo Look, mandando seu comentário, mandando o seu alô, e compartilhando, porque está trazendo informações essenciais para você aí de casa. E, doutor, tem muita gente que tem problema quando vai passar o fio dental nos dentes, que começa um sangramento. Isso é normal? Sim. Isso não é normal? Explica para quem tem essa dúvida. Certo. Então, o sangramento, normalmente, ele está associado ali a uma má higiene bucal, né? Por exemplo, você que não tem esse costume de ficar escovando os dentes sempre, ou tem aqueles cantinhos chatos que você não consegue limpar, isso começa a causar um acúmulo de tártaro, né? Que é uma placa ali, um acúmulo de alimento, um acúmulo de resíduos, que fica irritando todos os dias, a todas as horas, a gengiva. E aí, quando você consegue chegar lá com o fio dental, acaba provocando ali realmente um sangramento, mas é por conta dessa sujeirinha que fica acumulada lá. Então, o problema que causa o sangramento não é, de fato, o uso do fio dental, e sim o acúmulo de tártaro, que não pode acontecer. Entendi. E quem come muito doce, o indicado para escovar os dentes é logo em seguida, ou tem um tempo, você comeu um chocolate lá, se deliciou? Quantos minutos depois ou horas é necessário a pessoa escovar os dentes? A gente pode se prender de novo ao tempo dos 30 minutos ali iniciais, 30 minutos, para a gente conseguir equilibrar tudo. E aí, seguir com a escovação normalmente. Mas não existe contraindicação. Você pode comer seu doce à vontade, contando que você escove direitinho depois. Ai, ai. Doutor, o que é uma erosão dentária? A erosão, na verdade, é como se ele fosse um desgaste que ele vem através do tempo. Existem alguns estudos que giram em torno disso, que podem ter alguns fatores, né? Mas nada é do que realmente um desgaste dentário, um tipo de desgaste. Entendi. E, assim, tem pessoas que dizem que grávidas são mais vulneráveis, assim, a ter infecções bucais. Isso é verdade? Opa, não? Então, na verdade, não é que... Você pode repetir a pergunta, por gentileza? Ah, sim, claro.
se as grávidas, elas são mais vulneráveis a ter problemas bucais. Não, na verdade, assim, Elas são mais sensíveis. o que realmente é um pouco mais delicado é que realmente durante a gestação, né, durante a gravidez, é um pouco mais complicado a gente fazer alguns procedimentos odontológicos e tudo, porque assim, durante a gravidez é como se a mulher ela fosse uma esponja, né? Tudo que a gente acrescenta de material, tudo pode interferir na gestação. Então, justamente esse espaço que a gente acaba dando, acaba deixando assim a boca um pouco mais, entre aspas, descuidadas e pode levar assim a realmente algumas infecções, acúmulo de tártaro e tudo nesse sentido. Entendi. E assim, a respeito de crianças, com quantos anos as crianças devem, na verdade, escovar os dentes? Tem uma idade assim específica? Na verdade, desde o nascimento, lá desde o primeiro dentinho. Existem várias formas de fazer a escovação e existem vários tipos também de pastas, de cremes dentais também. Aí, tanto a escovação com escovas ali mais um pouco menores e tudo, até elas começarem de fato a crescer e vai evoluindo também. Inclusive também em relação à quantidade de creme dental, começa também realmente com uma quantidade mínima e vai aumentando de acordo com o crescimento da pessoa. E tem uma idade específica para ela começar a se consultar com o dentista a partir de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Aí realmente é a partir dos cuidados dos pais. Se você vê que tem qualquer alteração, qualquer coisa anormal dentro da boca do seu neném, né, do seu filho e tudo, você pode chegar conosco e fazer uma consulta. Mas normalmente, a partir do primeiro dentinho que já nasceu, você já pode começar a acompanhar sem problema nenhum. Tá certo, doutor. E tem uma dúvida aqui que a nossa colega Anne perguntou se antes de 1 ano de idade pode se consultar. Pode sim. Inclusive, acontece algumas situações, por exemplo, de crianças que já nascem com os dentinhos, né? A gente chama de dentes neonatais até. Normalmente, a partir dos 3 meses, mais ou menos, é super comum os pais chegarem falando que o neném não consegue pegar a chupeta ou a mãe não consegue dar de mamar, porque o neném ele fica sempre mordiscando, né, o mamilo da mãe. E para vocês verem, às vezes realmente tem crianças que já nascem e super atendi crianças assim a partir dos 3 meses, né? Eu tive contato com crianças a partir de 3 meses. Entendi. Doutor, tem gente que diz que alguns remédios caseiros, por exemplo, voltando ao assunto de clareamento, com carvão, diziam que carvão, né, realmente clareava o dente. Eu queria saber se isso é verdade, se usar esse tipo de substância realmente consegue clarear ou não, é mito. Não, inclusive essa formulação do carvão, ela é muito forte. E aí, dependendo da dosagem, ela acaba causando realmente alguns problemas, né, dentro da cavidade bucal. Por exemplo, já houve casos de paciente realmente que teve ali um desgaste dentário, ou então teve um problema na gengiva, na mucosa, que é na parte de dentro, né, da boca, e tudo foi desencadeado pelo excesso, o uso excessivo desses cremes dentais com esse carvão. Então, eu não recomendo de fato, não. Dá muitos problemas. Olha só, você está vendo aí, tirando todas as dúvidas aqui no programa Novo Look, para ter uma saúde bucal incrível. Então, tenho certeza que você está adorando esse programa. E fica com a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco do mercado da beleza, como é que funciona uma harmonização facial, aparelhos. Então, fica com a gente que daqui a pouco a gente volta com muito mais Novo Look. Eu quero combo, regente é combo, é uma delícia, com doce e salgado, com regente gelado. Pipoca, pizza, cachorro quente, doce e salgado. Regente, combos loucos, irados, com regente gelado. Regente é combo, beijos calientes, bem apimentados, delícias quentes. Regente é combo, regente é família, regente é a gente. Regente também na versão sem açúcar.
Voltamos com um novo look aqui pela TV Mascate. Muito obrigado a você que está aí com a gente, acompanhando esse programa especial, falando sobre saúde bucal com o Dr. Luiz Magalhães. Ele que é clínico, cirurgião, dentista, né? Está aqui com a gente, tirando tantas geral. dúvidas incríveis. E, doutor, uma dúvida frequente é sobre harmonização facial. Certo. Tem gente que quer mudar um pouquinho o rosto, quer deixar num formato melhor. Como é que funciona essas questões? Sim, na verdade, a harmonização facial ela envolve uma série de procedimentos, né? Alguns pacientes precisam de um pouco mais de procedimentos, outros precisam de menos. Tudo depende, na verdade, do que o paciente está querendo aprimorar, o que ele está querendo dar um up no visual. E tem uma série de procedimentos que você consegue associar para chegar nesse resultado. Aí, você vê aí na sua tela, ó, alguns famosos aderiram à harmonização facial, a Loki, a Gretchen, Kelly Key. E você vê que o formato do rosto realmente muda, né, doutor? Muda bastante. O preenchimento com ácido hialurônico é algo que está tomando realmente proporções, assim, uma procura muito grande, porque realmente ele é capaz de preencher ali, tirar, né, qualquer problema de bolsas nos olhos. O pessoal que gosta de aumentar aqui a mandíbula para ficar um pouco mais marcado, definido. Na verdade, é um ramo assim, muito bom da odontologia, porque parece que quanto mais você vai descobrindo, mais você vai querendo, né, se aperfeiçoar, mais você vai querendo dar aquele up no visual. Que coisa boa. E a respeito de Botox, tem gente que quer tirar uma ruga. É verdade que ele ajuda, por exemplo, pessoas mais novas que não querem ficar com linhas de expressão, marcas. Ele ajuda a prevenir realmente isso? Com certeza. Realmente, antigamente, existia muito um tabu que levava as pessoas a só procurarem profissionais para fazer, né, o uso da toxina botulínica só quando elas estavam mais velhas. E quando, na verdade, não. Realmente, tanto você pode usar, sendo uma pessoa mais velha, como você pode também fazer o uso da toxina botulínica mais jovem também, justamente para prevenir que as rugas no futuro venham a aparecer, né? É o uso precoce. E esse tipo de aplicação dói, doutor? Não, é uma não. coisa fácil, simples, rápida? Realmente é um procedimento simples aí, só demanda realmente da técnica do cirurgião dentista para escolher os pontos exatos, para fazer ali a aplicação da toxina botulínica, mas é um procedimento que não é doloroso. Não, imagina. Maravilha. Agora, mudando de assunto, nós vamos falar sobre os aparelhos ortodônticos, né? Como é que funciona, doutor? Quando é necessário a gente colocar? É uma questão de estética, é uma questão de saúde? Como funciona? Certo. Normalmente, na verdade, existem muitas utilidades pro aparelho ortodôntico, né? Você pode usar aí para alinhar os dentes, quem tem a mordida muito aberta, né? Quem tem qualquer coisa que queira resolver assim em relação ao alinhamento dos dentes, a gente consegue resolver na maioria das vezes usando o aparelho ortodôntico. E existem também vários tipos de aparelhos ortodônticos, né? Que conseguem ser usados. Como, por exemplo, existe um nome muito popular para esse tipo de aparelho ortodôntico também, mas tem uns que são no formato de plaquinhas, que são invisíveis, você coloca, e aí à medida que os meses vão passando, você vai substituindo essa plaquinha até finalmente chegar ali no resultado final. E também tem os aparelhos ortodônticos, né, que são os metálicos aí, que normalmente os adolescentes, os jovens procuram mais porque dá para você fazer colorido, é algo atual, moderno, que realmente todo mundo quer. E também o aparelho ortodôntico mais invisível, transparente, aquelas pecinhas brancas, normalmente, que são de porcelana, né, as cerâmicas e as de policarbonato, realmente. Tudo isso daí são nomes para aparelhos estéticos, aqueles mais branquinhos. E, doutor, tem alguma certa idade para você começar a usar? Pode ser desde criança ou já tem que ser na adolescência? Normalmente é mais interessante a gente trabalhar com o aparelho ortodôntico depois do nascimento de todos os dentes, né? A gente costuma dizer que são dentes permanentes. Depois que caiu aquele dentinho de leite, né? Normalmente é lá pela casa dos 12, 13, 14 anos no máximo. Normalmente até lá já foi feita essa troca. Então é sempre em torno dessa idade que já é interessante procurar um dentista, um ortodontista para fazer a instalação do aparelho. Mas é claro que sempre fazendo o exame inicial para ver se realmente é o caso. Com certeza.
Olha, tem pessoas que demoram muito tempo com esse tipo de tratamento. Eu tenho uma irmã que demorou 5 anos, mais ou menos. Varia de paciente para paciente, o tempo que dura, pode durar até quanto tempo? Certo. Isso depende, na verdade, realmente de paciente para paciente. Existem pacientes assim que o corpo ele acaba respondendo um pouco melhor ao uso do aparelho ortodôntico e acaba sendo um pouco mais rápido, na verdade. E aí você fazendo as manutenções sempre ali mensalmente ou sempre quando o seu ortodontista te pedir, o seu tratamento ele vai ser sempre o mais rápido possível. Mas é claro que cada caso é um caso, né? Somos pessoas diferentes, cada um possui ali uma dentição diferente, né? É verdade. Tem pessoas que dizem que sentem dores quando colocam no primeiro momento, né, o Sim. aparelho. Isso acontece de fato? Normalmente essa sensibilidade acontece sim nos primeiros dias, mas não é nada fora do normal. É que realmente você está acostumado ali todos os dias a não ter aquele aparelho, e aí quando você coloca, né, um aparelho que vai intervir ali na posição dos dentes, é normal que uma pequena movimentaçãozinha, que é o começo do uso do aparelho, acaba incomodando um pouco, mas não é um bicho de 7 cabeças. Normalmente as pessoas falam que dá uma sensação de dente amolecido, só que realmente isso não acontece. É tudo impressão ali por estar usando uma coisa nova na boca. O aparelho móvel, doutor, ele é tão eficaz quanto o fixo? Ou tem uma diferença? Esse aí que você está vendo na tela é o móvel. Ele é diferente, né, com certeza, do fixo, Sim, mas diferenciado. qual é essa diferença? Explica para a galera. Não, realmente, cada caso é um caso. Tem os pacientes que precisam do aparelho ortodôntico convencional, mas não existe só esse aparelho que a gente conhece, assim, de internet, de televisão. Existem também outros tipos de aparelhos, como, por exemplo, esse móvel. Existem alguns aparelhos também para fazer uma expansão da maxila, que chama para aumentar um pouco o espaço. Normalmente, aqueles pacientes que têm assim, um sorriso um pouco mais estreito, assim, um pouco mais curto, tem esses outros tipos de aparelhos. E da mesma forma, cada caso é um caso, cada aparelho é um tipo de aparelho. Maravilha. E, doutor, eu queria saber a respeito das facetas. Tem vários tipos de facetas, né? Explica pra gente quais são os benefícios dessas facetas. Certo. Normalmente, o uso das facetas, ela vem porque ou o paciente ele realmente não está conformado com a forma do sorriso, a forma dos dentes, ou o paciente tem os dentes muito curtos, enfim, alguma coisa está incomodando. E aí, justamente, o uso da faceta vem para devolver a forma, devolver a função, devolver a autoestima também para o paciente. Sim. Às vezes também tem pacientes que já fizeram várias sessões de clareamento e tudo, só que ainda não conseguiram chegar na cor desejada. E aí a gente começa a trabalhar aí com uma outra escala de cores, realmente para dentes clareados, que aí conseguem trazer ali aquela forma bonita daquele sorriso hollywoodiano. Olha. E sim. E aí tudo através do uso das facetas, que realmente acontece às vezes com o uso do clareamento, do seu dente chegar no limite e ele não conseguir clarear mais do que aquilo. Então, as facetas também são uma indicação para isso. E quando os dentes eles são bastante tortos, a gente consegue colocar uma lente de contato, uma faceta? Na verdade, tudo depende do planejamento inicial. Realmente, em algumas situações, a gente consegue fazer ali um desgaste mínimo dentário para poder a gente conseguir fazer a colocação das facetas. Mas é claro que cada caso é um caso, dependendo às vezes, né, do grau ali de como que está distorcida aí a arcada, os dentes do paciente. Alguns casos não tem como, às vezes realmente você precisa fazer o uso do aparelho antes de colocar as facetas, às vezes é mais interessante, mas tem casos que sim, dá para corrigir o sorriso só com o uso das facetas. As facetas são lentes de contatos ou tem uma diferença entre as duas? Sim, na verdade, lente de contato foi um nome comercial criado, né, para justamente mostrar que é como se fosse realmente uma faceta, só que de uma espessura muito mais fina, muito mais delicada. E quanto... Aí é por isso aí a relação
de facetas e lente de contato, e essa analogia que lente de contato normalmente a gente associa a lente de contato dos olhos, né? dos olhos, justamente a comparação com a espessura da lente dos olhos, e por isso lente de contato dental comparativo. E, por exemplo, tem um tempo para trocar, para renovar? Quanto tempo dura as lentes de contato nos dentes? Tudo depende, na verdade, de como você está cuidando, né, das suas facetas, do seu sorriso, fazendo escovação, tudo direitinho, sempre acompanhando com o seu dentista que fez a instalação, que fez, né, a confecção dessas facetas. Se você sempre tiver esse acompanhamento para se certificar de que realmente está sempre tudo bem, realmente é uma expectativa de vida útil muito grande aí, passando os seus 10, 15 anos, e tem paciente que realmente vai mais do que isso até. Realmente o único problema seria, em relação à troca das facetas, se houvesse de fato uma trinca ou um paciente quis abrir uma garrafa com os dentes, acontece demais, o paciente quer ser o bambambam do final de semana, acaba abrindo uma garrafa, e isso acaba levando a lente de contato junto, né? Não tem lente que aguente, né? Eu tenho certeza que alguém de casa já fez isso. Meu Deus do céu. E isso diminui o tempo, né, útil da faceta. Com certeza. E assim, no caso desse procedimento de você colocar as lentes de contato, é necessário fazer um desgaste? Porque eu já vi algumas fotos que os dentes são diminuídos para poder colocar a lente de contato. Isso é verdade? Precisa mesmo disso? Depende muito do paciente. Por exemplo, se o paciente ele já está ali com os dentes todos numa posição ideal, se faz um desgaste mínimo só para colocar realmente ali as facetas. Tanto que geralmente esse tipo de trabalho consegue ser reversível, caso você não se acostume, né, com o uso das facetas, das lentes de contato, você pode estar tirando também quando é um desgaste mínimo. Mas realmente tem pacientes que têm ali já um dente um pouco mais destruído, já foi comprometido com cárie e tudo ao longo da vida, e aí a gente acaba encaixando uma coroa, que é como se fosse uma faceta, só que um pouco maior. Aí é o caso que a gente conhece de muitos famosos de terem os dentes bem curtinhos e ser colocado uma faceta um pouco maior. Olha que interessante. E doutor, depois do tratamento, a gente pode comer qualquer coisa? É um prognóstico assim super normal. Você pode continuar comendo seu churrasco. Pode fazer, né, a questão da garrafa lá. Exatamente. Pode continuar com o seu churrasco, pode continuar com o seu pão de alho. Tudo normal. Realmente o que você não pode é abusar da sorte e abusar da confiança também nessa faceta, né? Não é abrindo uma garrafa com os dentes que você vai querer que ela fique lá. Pode acontecer de a lente continuar lá? Pode acontecer. Mas caso ela não continue, me procure. Maravilha! Doutor Luiz Magalhães, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa Novo Look de hoje. Foi muito bom o papo. E para quem quiser seguir a clínica Sorriso Encantado, como é que faz? Isso. Pode ser no Instagram? Pode estar procurando no Instagram, sim. O nosso Instagram é sorrisoencantado.oficial. Nosso telefone de contato é 9200-6060. Maravilha. 9200-6060. Estamos localizados aqui no centro, que é na Avenida Epaminondas, esquina com a 24 de maio, ali próximo do Colégio Dom Bosco. E aí o nosso diferencial é justamente esse. Existe um tabu muito grande das pessoas acharem que clínica particular ela é uma clínica cara, os procedimentos são mais caros, quando na verdade a gente faz diferente. Os nossos preços são mais populares e a gente consegue de fato fazer com que o orçamento caiba no bolso de cada paciente. E isso sempre garante o retorno e aí show de bola. Clientela um pouco maior. Show de bola. Eu queria agradecer aqui ao Alan Amazonas, Sim. que cedeu, né, a vinda do Dr. Luiz Magalhães aqui no nosso programa. A todos da Sorriso Encantado, muito obrigado. E a você, nosso querido web espectador, o Novo Look de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem muito mais, trazendo novidades do mundo da moda, tudo para você ficar cada dia mais bonito. Curte, comenta e compartilha para geral. Até semana que vem com muito mais Novo Look. Tchau!